Chama-se Rubem Correia, é um talento açoriano, é jovem, mas já anda nas bocas do mundo. Rubem, porquê esse gosto pela escrita? Este gosto apareceu porque sempre gostei muito de ler, deparei-me com obras que me marcaram, num sentido especial. Foi aí que comecei a reescrever algumas histórias que lia e a criar as minhas próprias também. Muito bem, Carlos Melo Bento. Muito obrigado, Sr. Presidente, por é que agradeço. aceitar este convite para falarmos aqui no Duelo de Ideias. E como sabe, este convite derivou da sua vitória espetacular na Associação Académica da Antero de Quental. Mas antes de irmos para aí, discutirmos estas coisas políticas e saber o que é que a juventude da sua idade pensa, quem é Rubem Correia? De onde é que nasceu? Rubem Correia é um jovem que nasceu em Rabo de Peixe, quer dizer, não nasceu em Rabo de Peixe porque não havia na altura a possibilidade de nascer na minha freguesia, mas a minha família é toda de Rabo de Peixe, os meus pais, a minha avó... Nasceu na Ribeira Grande ou em Ponta Delgada? Nasci em Ponta Delgada, na Clínica Bom Jesus. Muito bem. Mas sempre vivi e continuo a viver em Rabo de Peixe. Estudei em Rabo de Peixe até quando podia, até o 9º ano, porque temos uma escola básica. Paramos aí um bocadinho. Portanto, tem a escola básica, os primeiros 4 anos, com uma professora só, com um professor, como é que foi? Não, primária só com uma professora. Quem é essa professora? Marcou? Sim, sem dúvida. A minha primeira professora foi a professora Dalila Ferro, que marcou-me bastante. Porquê é que eu marcou? Porquê é que a professora... No meu tempo chamava-se primária, agora... Sim, a primária, foi durante a primária, estive na Dom Paulo José Tavares. Esta minha professora marcou-me de forma especial. Quem é Dom Paulo José Tavares? Dom Paulo José Tavares é um jovem, também foi um jovem de Rabo de Peixe que emigrou para Macau e foi o primeiro bispo, não açoriano, mas o primeiro bispo português em Macau. Foi uma referência também na cultura. E, portanto, eles deram à escola... O nome dele, sim. O nome do Dom Paulo Tavares. Dom Paulo José Tavares. Um jovem que nasceu numa família também muito humilde, lá, os pais eram o pai era pescador e teve uma carreira académica de sucesso. Mas depois fui para, do 5º ao 9º ano, fui para a escola. Mas falamos da sua professora. Sim, é verdade. Da nossa professora. Temos e a falar de Rui Galvão. Porquê é que diz que a professora da minha professora de primária marcou-me porque eu já fui para a primeira classe, como se dizia na altura, sabendo escrever já minimamente, já escrevia o meu nome, já lia umas linhas dos contos mais fáceis da altura, e esta professora marcou-me porque sempre incentivou-me a ler muito, a escrever e sobretudo a sonhar, e estes professores marcam-nos de uma forma muito especial porque fazem-nos acreditar que é possível sonhar, é possível concretizar os nossos sonhos. Ela ainda é professora? Ela ainda é professora, sim, ainda tem. Não, em Rabo de Peixe ainda não é. É aqui em Ponta Delgada, na escola. É uma escola aqui em São Pedro, creio, e continua a ter um contacto muito assíduo com a senhora professora. Depois faz os 4 anos da primária e passa para Rui Galvão de Carvalho, também em Rabo de Peixe. Outra figura enfim, enorme de Rabo de Peixe, Rabo de Peixe e dos Açores também. Ele foi meu professor de História, de Filosofia e de Organização Política e Administrativa da Nação. Não era um professor fácil, zangava-se muito, principalmente quando os alunos não faziam aquilo que ele, ou não aprendiam aquilo que ele queria, mas era uma pessoa inspiradora, não, sem dúvida. E fizeram-me também muito bem em dar o nome dele à escola. Há um que falta dar, o Dr. Silva Fraga. Bem sei que ninguém gosta dos advogados, mas a verdade é que o Dr. Silva Fraga foi o mais brilhante jurista da sua geração. Escrevia com uma clareza extraordinária, não era um grande orador, mas escrevia com uma clareza extraordinária. José da Silva Fraga foi um grande advogado. Fica aí a recomendação para uma próxima obra da Junta de Freguesia. Muito bem, acho que sim. Quando se chegar lá, é verdade. Se calhar passará por aí antes de ir lá para cima, não é? Vamos a ver. Exatamente. Vamos a ver. Mas então depois da secundária, e na secundária também há algum professor que o marca? Eu ainda estou a estudar, estou no 12º ano. Mas já não está na Rui Galvão de Carvalho? Não, estou na Antero de Quental, porque a Rui Galvão de Carvalho... Quantos anos é que teve até do 5º ao 9º, porque termina no 9º e há a possibilidade... E
aí algum professor também que o toca ou não particularmente? Não, tem que ser sincero, não houve nenhum professor especial. Foi mesmo na primária, e então no início. passa para Antero de Quental. Porquê é que escolheu Antero de Quental? Antero de Quental, não só por ser a escola de muitas pessoas que me inspiram e de referência na literatura açoriana, na política açoriana também, mas também por ser mais perto do serviço dos meus pais. Os meus pais trabalham aqui em Ponta Delgada e saía mais em conta e era mais prático vir estudar para Ponta Delgada. Podia até não ser para Antero de Quental, podia ser para outra qualquer, mas de qualquer maneira escolheu. E gosta de Antero de Quental? Sim, foi o liceu onde eu estudei, não? Era considerado um dos melhores do país no meu tempo, não é? Exato. Penso que ainda hoje está muito bem situado no ranking nacional. Mas depois o senhor, nessa escola, diz que tem alguns professores de referência, é verdade? Atualmente tenho alguns... Sem dar graxa. Não vou falar de nenhum que é meu professor agora, porque também o ano letivo começou agora, ainda é muito cedo para falar sobre eles e também para eles falarem sobre mim, porque eu acabei de fazer o meu primeiro teste. De maneira que tive no 10º e 11º ano professores de referência, nomeadamente o meu professor de História, que talvez conheça, o professor Alberto Moura, e que marcou-me pela positiva, porque eu sempre gostei muito de História, é a disciplina que eu mais gosto, e a maneira que ele transmitia as suas aulas era fascinante, não só pela matéria, mas pela forma como conseguia dar a aula, porque é um professor assim, à antiga, e foi o primeiro ano que fui para o liceu e deparei-me mesmo com um professor tipo de... Tive tanto essa sorte, não é? Tive essa sorte, porque parecia que eu estava ali nos começos do liceu, enquanto era liceu. Aquele professor parece que seguiu a regra, o professor Rui Galvão de Carvalho, de quem também foi o aluno. Ele, o professor, eu não. De maneira que eu gostei bastante, foi um professor que me marcou também. E portanto, você começa a estudar na Antero de Quental, mas a determinada altura publica muito cedo. Porquê? Porque é que consegue publicar? Qual é o segredo dessa aldrabice que você fez para publicar muito cedo? Aldrabice no sentido de que salta por cima da média dos rapazes da sua idade. Exatamente. Não é? Eu já publiquei em Rabo de Peixe. Aldrabice no bom sentido. No bom sentido. Eu publiquei o meu primeiro livro e estava a estudar em Rabo de Peixe. Estava a concluir. Então conte isso. Como é que surge tinha escrito o meu primeiro livro aos 10 anos de idade. E na altura, e ainda hoje, continua a ser, mas de uma forma já um pouco mais desenvolvida, o conto que escrevi não tinha muita qualidade e não tinha um potencial literário digno de ser publicado. O que acontece é que na altura tive sorte de arranjar um editor e que publicou, e foi o primeiro Qual foi a editora? Edições Vieira da Silva, de Lisboa. Não publiquei com 10 anos, idade que foi escrito, publiquei 4 anos depois, quando eu fiz umas alterações. Na altura... Como é que soube da existência dessa... Foi através da internet, é sempre um meio muito fácil. Você é um homem de internet, não é? Pois, eu, como muitos jovens... Sim, mas desde quando... Interessa-me porque você, digamos, representa uma geração que não é a minha nem aqui do diretor, não é? Vou ser sincero, desde que me lembro. Desde que se conhece. Desde que eu me lembro. Portanto, os pais tiveram essa... visão de lhe entregar um computador muito cedo. Sim, e com 10 anos por aí. E começou a comunicar-se com todo o mundo, comecei a comunicar-me com todo o mundo, através das redes sociais, nomeadamente o e-mail, também é uma rede social, e foi através do e-mail que eu fiz chegar esta minha obra à editora. Tudo sem os meus pais saberem, os meus pais nem sabiam que eu tinha escrito um conto. Muito bem. Fiz isso de conta própria, enviei para a editora e quando recebi... Atrevidinho. Sim, um bocado. E quando recebi... Os pais quando souberam? É isso. Quando eu recebi a resposta afirmativa, é que disse aos meus pais, bem, tenho o livro aceito pela editora e daqui a 3 meses o lançamento está marcado para Lisboa. De maneira que eu preciso agora do vosso apoio. Foi uma reação de surpresa de início, mas tem sido fortemente apoiado pelos meus pais e pela minha família, de maneira... E incentivado, talvez não? Também. Ou que tem Lembra-se tudo como é que aquilo que se eu tenho chamava conseguido. esse livro? Sim, Calma ali a Lâmpada Árabe. Foi uma viagem que eu fiz à Tunísia, com os meus pais também, com os 10 anos de idade, e comecei a escrever um conto de um jovem que foi lá passar férias, de um jovem que vivia lá e que depois vai arriscar de forma ousada pelo mundo e vai descobrir os Açores, vai descobrir as Canárias, depois há aquele conflito de tratar de Tordesilhas entre os espanhóis e os portugueses, de maneira que eu também pudesse ensinar um pouco da história da expansão marítima dos séculos XIV, XV e XVI aos mais jovens, através de muito humor e de muita brincadeira. Eu ensino a brincar um pouco. Também só foi publicado aos 14 anos
porque fiz algumas alterações, porque foi aos 14 anos que comecei a aprender estas coisas em História. Foi aí que eu, de forma a aplicar o conto, sim, a aplicar aquilo que ia aprendendo, fui juntando e depois desse conto. Esse conto teve sucesso? Teve sucesso. Quer dizer, o sucesso não vou comparar com os grandes, vou comparar com aqueles que iniciam... Da sua idade, meio evidente. E até não, daqueles que iniciam, que publicam a primeira obra. E para quem publica a primeira obra, 1000 exemplares vendidos, foi muito interessante. Foi bom. Seguiu-se um segundo livro, ainda em Rabo de Peixe. O meu segundo livro foi escrito em Rabo de Peixe e publicado. Ainda estava a terminar o novo ano, era o Planeta Fogo, que tem uma pequena curta-metragem de animação que podem aceder através do Google, basta colocar o Planeta Fogo curta-metragem, e este conto nasce numa aula de ciências. Estava a falar do buraco na camada do ozono e a professora, e eu perguntei à professora num momento, e se o Sol explodisse, o que é que aconteceria ao nosso planeta? Na altura a professora não achou muita graça, porque houve uns risos e não levaram muito a sério. Mas eu estava a fazer aquela pergunta convictamente e quando cheguei a casa pesquisei um pouco sobre isso e comecei a escrever a história de um planeta, o nosso, que assiste à explosão do Sol. E a vida após esta catástrofe no novo planeta, o Planeta Fogo, que é o título que vem a dar o título ao livro. E foi aí que escrevi um pequeno conto também, de cerca de 70 páginas. Então, ainda em Rabo de Peixe? Ainda em Rabo de Peixe. E envia para a mesma editora ou como é? Não, enviei para outra editora que estava a marcar a posição no mundo editorial a publicar livros infantos-juvenis e foi aceito. Também já fiz uma revisão anterior, já enviei ilustrados, já foi mais organizado. Foi uma edição um pouco mais evoluída do que a primeira, não é? Sem dúvida. Na altura, ilustravam os livros uma professora minha, a professora Sandra Pinheiro, a quem também tenho que agradecer. Professora de Rabo de Peixe, continua a ser professora em Rabo de Peixe. De desenho, exatamente. Não era a minha professora, mas era professora lá na escola. E você, atrevidinho como foi lá falar, bater-lhe à porta e faz favor de me fazer aqui os desenhos. Exatamente, e aceitou, e com a pressa pedida. E tudo bem. Sim. E depois, você a seguir a esses dois romances, a esses dois contos, o que é que publica? Publico já na Antero de Cantal, ainda era recente na Antero de Cantal, foi no Natal, ou seja, estava lá 2 ou 3 meses e fiz o lançamento na biblioteca lá. Publico uma série de contos infantos-juvenis também, sobre o Natal. São 6 histórias diferentes que abordam o Natal com uma visão de fraternidade, de amizade, de igualdade, de partilha, sempre com um contexto moral e de ensinamento aos mais jovens, mas que também tem muitos anões, muitas fadas, muitos pais natais, de maneira que tente sempre juntar ao real, à moral, um pouco de ficção, de maneira que possa... E isso também foi um sucesso? Este também foi um sucesso. Foi um sucesso... Publicado também numa editora? Sim. Do Continente, O Lugar da Palavra, esta já mais conhecida. Este livro não foi assim, um sucesso de vendas, porque é um livro sazonal, vendeu-se 500 exemplares, foi só ali. E pronto, nunca mais se vendeu. Tem-se vendido durante os natais, porque foi há 2 anos atrás, este Natal voltou a vender mais qualquer coisa e provavelmente agora em dezembro volta a vender mais uns quantos. E depois desse livro? E depois deste livro lançou-me, esta minha editora, Ao Lugar da Palavra, lançou-me um desafio, que foi coordenar o Heróis à Moda dos Açores. O Herói, para quem não sabe, o Heróis à Moda é uma coleção já existente a nível nacional. O primeiro livro a ser lançado foi o Heróis à Moda de Porto, que vendeu 20.000 exemplares em 5 dias. Teve muito sucesso, mesmo na comunicação social. Depois sucedeu-se o Heróis à Moda da Madeira, de Lisboa, Trás-Montes, Domingo. Ainda faltava o Heróis à Moda dos Açores. E então a editora lançou-me o desafio de reunir um grupo de autores açorianos que escrevessem sobre as suas ilhas, usando expressões e palavras típicas dos Açores e que depois vêm destacadas em negrito com um dicionário no fim para dar significado a estas mesmas, com muito humor, de maneira a promover a nossa gastronomia, os nossos heróis, desde Peter Francisco, do século XVI, que foi um revolucionário na América, ao lado de George Washington, até os dias de hoje, como Mota Amaral e outras individualidades. Carlos César, já agora. Carlos César e muitos outros. Você tem essa inclinaçãozinha para a laranja, é não é? Verdade, mas foi o primeiro que me veio à cabeça. E foi um trabalho muito bem conseguido e que está escutado neste momento. E quantos venderam?
750 está esgotado, vamos fazer uma segunda edição, se o Plano Regional de Leitura aceitar o livro, porque o Plano Regional devia ter saído em junho e já estamos em outubro, ainda não sei. Agora há sim uma certa quebra nas ajudas, não é? É verdade. Mas diga-me uma coisa, depois disso torna a publicar, não é? Torna a publicar, agora de forma individual, novamente, porque o Roja Moda dos Açores é coletivo. Gabriela Silva, Humberto Araújo, Paula Espada, um conteúdo também. Gente crescida ao pé de si. E Rita Bonassi, exatamente. Gente, no fundo era o mais novo desse grupo. É verdade. Foi um projeto dos 16, na altura, aos 60, de maneira que... Pronto. Muito bem. E portanto publica o último, que se chama... Deixa-me Amar-te, que foi minha primeira novela romântica. Que eu tive a honra de apresentar no Coliseu Miguelense. Pronto. De qualquer das maneiras, a gente já... Quem quiser, que leia o livro. Exato, está em todas as Bertrões do país e todas as FNACs. Quem quiser, que leia o livro. Exatamente. Por acaso é muito bonito e... Está engraçado. É pena ser curto, não é? É verdade, acaba ali. Agora, vamos lá ver, no meio desta coisa toda, essas publicações, você vai fazendo as publicações, vai aparecendo na comunicação social, vai fazendo uma boa promoção de si próprio, que é uma coisa típica dos políticos, e o relacionamento com os professores por causa disso. Teve algum problema, ou isso facilitou-lhe a vida, ou não facilitou, ou foi indiferente, como é que é? Agora é indiferente. Agora é indiferente. Mas na altura? Na altura não começou por ser indiferente, começou a prejudicar-me um pouco. Porque os professores viam aquilo, não viam com bons olhos. Depois, quando eu vim para a Antero de Cantal, os professores começaram a exigir mais, porque já me conheciam. O que fez com que eu estudasse mais e puxasse mais para mim, o que foi positivo para mim, e agora continua a ser indiferente. Você é bom aluno? Sim, sou bom aluno. Mas e já sabe qual é o curso? Vou tirar Direito. Chatice, mais um concorrente. Não, nesta altura já não. Não sei. Olha que os advogados, o Dr. Abel Carreiro morreu com 90 anos, não é? A trabalhar, mas ele não se livra de mim com muita facilidade. Ora bem, vamos lá ver então aqui uma coisa. Mas a determinada altura você tem um deslizezinho para a política. Para a política, é verdade. Conte-nos isso. Comecei a publicar aos 14 anos, a idade com que filiei-me na JSD. Porquê? Porque na altura... Porquê é que não se filiou no Partido Comunista, como é típico dos escritores e dos intelectuais? E por acaso o meu autor preferido é José Saramago, tirando a parte ideológica. Diga. Que horror! A gente já vai falar sobre isso. Na altura começavam as campanhas eleitorais para o governo dos Açores e recebia, a meio de uma conversa que tive com a doutora Berta Cabral, ela disse, devias vir... logo vi que havia aí o dedo dessa mulher, terrível. Devias vir para a JSD. E extraordinária, terrível, mas extraordinária. Aceitei. Primeiro tentei saber o que era a JSD. E para saber o que era a JSD, tive que saber o que era a JS, o que era a JP, e a JM, a Juventude dos outros partidos também, mas principalmente o que era a JSD e o que era a JS. Informei-me um pouco e depois acabei por me vir afiliar na JSD, dias depois de fazer os 14 anos, e participei ativamente na campanha às eleições regionais e desde então nunca mais parei na JSD. Tem-se integrado. E estudou bem o programa dos sociais-democratas ou está aí só porque Estudei, embora não tenha encontrado aquilo que lia na prática. Na prática, exatamente. Por exemplo? Na teoria. Bem, desculpe, mas isto agora eu bem lhe disse que ia atacar por uma política. Sempre tentei, olhei para o partido como uma família que se unia por uma causa, por várias causas, de acordo com os nossos estatutos e que já foram escritos já há muito tempo, desde a sua existência, e não foi muito bem isso que eu encontrei, e vou ser muito sincero, toda a gente sabe disso dentro do partido, de maneira que se eu disser aqui não há problema nenhum. Encontrei um grupo dividido em vários grupos, que aquilo são umas trincheiras. Avança, depois cai ali, depois avança outro e depois vai caindo e durante o caminho vão morrendo uns quantos. Foi isso que encontrei. Não encontrei um partido unido, isso também já se vê pelo... Isso é um lugar comum, não vale a pena... Não, isso já se vê por 16 anos de oposição, já se vê que o partido não é muito fácil, a oposição nunca é fácil. Se fosse mais organizado, mais unido, talvez nós conseguíssemos ser a solução para os açorianos. E não tem sido. Não quer dizer que não venhamos a ser.
Não encontrei, mas contudo continuei a apoiar o partido, continuei a defender aquilo que sempre acredito, e tem sido um percurso engraçado na JSD. No dia 5, agora na próxima semana, sou eleito presidente da JSD da Ribeira Grande. Sou eleito não por ser lista única, posso dizer já isso, porque é lista única. Não há. A não ser que a lista seja impugnada, não é? Não vai ser. Por excesso de qualidade, por exemplo. Vamos lá ver uma coisa. Mas nessa altura. E tenho muita dificuldade em chamar-lhe escola, para mim é sempre o liceu. Portanto, Antero de Quental, já há aí um movimento para ver se retoma. É verdade, os antigos. Mas o liceu é uma expressão que vem dos gregos e que dos séculos XIX foi muito popular. E a academia também. E a academia também, etc. Mas na altura a Associação Académica já existia quando você entrou para Antero de Quental. Sim, já existe há muitos anos. E quem é que controla, digamos assim, a academia? A Associação de Estudantes. A Associação de Estudantes está sempre ligada a um partido político? Não está. Quer dizer, já esteve. Em tempos já esteve, mas atualmente posso dizer que não está, porque... Não, posso dizer que não está, porque quando sair daqui vai ser atacado por muitos elementos da minha lista que são da JS. De maneira muito bem. Conseguimos então uma lista... Exatamente, unânime. Que abrange vários leques. O nosso partido, a nossa cor é amarelo, que é a cor das paredes da escola de Antero de Quental. De maneira mal escolhido, Sr. Presidente. Então, eu gosto daquela cor, acho que fica... Vocês parece que estão com medo de qualquer coisa. Não, eu gosto daquela cor. Não fui eu que escolhi, não é? Mas eu gosto daquela cor. Mas quando entrou, a Associação Académica estava entregue a quem? Estava entregue a um amigo, um jovem também da JSD, que me convidou para fazer parte da lista, para ser presidente da mesa da Assembleia, no primeiro ano, porque entrei no 10º ano, há 2 anos. E foi eleito? Fomos eleitos. Ele já se vinha a candidatar há 3 anos, ganhámos aquela terceira vez dele, era a minha primeira também, fomos eleitos. E portanto ele foi sempre eleito nesses 3 anos? Não. Ele candidatava-se, mas perdia, não? Perdia, naquela Você vez. Entrou... E ele não quer dizer que tenha sido por isso, mas... Deve ter ajudado alguma coisa. Exato. E depois os mandatos são de 1 ano, acabou há 2 anos atrás. O ano passado eu não me envolvi em listas, a não ser para o Parlamento de Jovens. Porquê? Porque eu já tinha muita coisa e no ano passado eu não tinha tempo para isso. Como estou no 12º ano, tem menos disciplinas, tem uma... Já arranjou algum tempo tem menos quis fazer os testes para quando chegar à Associação Académica de Direito. Qual é a universidade que vai? Eu vou para a Universidade de Lisboa, para a FEDEAL. E como por exemplo, tenho uma sexta-feira livre, que não tenho aulas, tenho tempo para me dedicar a mais qualquer coisa. Você é metódico na forma como estuda e como trabalha? Eu vou-lhe ser sincero, eu não estudo. Vai estudar, vai. Eu vou estudar, eu sei que sim. E eu tenho que estudar. E o problema é que eu concentro-me nas aulas, percebo muito bem a matéria, porque depois quando eu estou em casa eu não me consigo muito estudar, porque vou fazendo isso, vou fazendo aquilo. É isso, e nunca eu digo que vou estudar e nunca... Mas tem corrido bem. Se não corresse bem eu tinha que me aplicar e tinha que estudar. Mas falando E como é que organiza esta lista agora? Como é que foi convidado ou você é que teve a iniciativa? Não, decidi no final do ano passado que ia ser candidato este ano. Quando entrei, quando fui eleito presidente da Assembleia, daqui a 2 anos vou-me candidatar à Associação de Estudantes, agora vou aprender e ver realmente como é que isso funciona. Organizei uma lista, apresentei a lista e fomos eleitos. Desde o ano passado não me envolvi em nada, a não ser o Parlamento de Jovens, que é uma atividade que já vem a participar desde Rabo de Peixe. E também o ano passado tive um conceito pedagógico na Assembleia de Escola, mas isso nomeado pelos delegados de turma, isso nem é preciso candidatar-se. Aquilo reúne-se os delegados de turma de todas as turmas, eles escrevem o nome de uma pessoa que está ali presente e vai para o conceito pedagógico. Este ano reuni uma equipa, nem pensei se eram socialistas, se eram sociais-democratas, só depois é que vim a saber, olha, aquele é JS e tal, mas isso é indiferente para mim, porque dentro da escola isso tudo desaparece. E são só rapazes ou rapazes e raparigas? Temos a mesma quantidade de rapazes. Então a vossa geração dá muita importância à representação dos 2 sexos? Sim, as raparigas estão muito empenhadas também na vida académica, não na política, mas eu estou com boa esperança porque se estão nas escolas já empenhados na vida... Claro, com certeza que irão mais tarde. Com certeza que irão. E diga uma coisa, e houve outra lista? Houve
jornalista. E outra lista, qual era a orientação? Tinha a orientação política ou não tinha também a orientação política? Não tinha ali uma pessoa ou duas que eram filiados na JSD, mas que não exercem cargos nenhuns na JSD. E, portanto, não foram listas partidárias? Não foram. Foram apenas... Foram listas. Você jogou com a sua, enfim, figura pública já de escritor e arrasou. Não, porque tínhamos a Mariana Rocha do outro lado também, de maneira que, portanto, se fosse por aí... Mas ela não era a presidente? Não era. Portanto, era uma apoiante compulsiva de outra lista. Mas ganhámos, correu tudo bem, agora estamos todos a trabalhar para a mesma causa. E o que é que pensa para o futuro dos Açores? O futuro dos Açores, eu tenho uma visão... Eu olho com algum medo para o futuro dos Açores, enquanto região autónoma, porque, e falo enquanto jovem, e falo com experiência de contacto com vários jovens, também dentro da JSD, eu tenho reparado ao longo do tempo que os jovens não valorizam a autonomia dos Açores. Que olham, porque também não passaram por todas as dificuldades que o Dr. Carlos Melo Bento deve ter passado na altura, na afirmação da autonomia e não só. Deus é que sabe. Pois é. E foi uma coisa que nós nascemos já açorianos como região autónoma, não nos custou nada alcançar... Julgam que isso são favas contadas. É isso, é indiferente. Mas não são. Pois não, eu acredito que não. Mas como não passaram por aquela fase tão difícil, é como se ser europeu, agora, se pertencer à Europa e ir a qualquer país, é fácil, não é? Portanto, é um dado adquirido. É dado adquirido. De maneira que isso assusta-me um pouco. Sim. Porque a certo ponto é um pouco pretende viver para os Açores? Ainda não sabe, é muito novo. Ainda não sei, mas... Gostaria de viver nos Açores? Sim, em princípio sim, mas eu quero... Sim, mas não fanático, não é? Não sou fanático. Mas não fanático. Não sou fanático. Quero estudar em Lisboa, quero viver alguns anos em Lisboa e só depois decidir. Quero primeiro viver uns anos na capital. Vai fazer. E ver, pronto, o nosso tempo acabou. Eu agradeço-lhe imenso. Eu é que agradeço. Que foi realmente fascinante. E tenho aqui umas Vamos aos livros, então? Tenho umas ambos de artistas. Nós já apresentámos isso. Eu estava à espera que o nosso entrevistado trouxesse o seu livro, Deixa-me Amar-te, mas ele esqueceu-se. E eu também estou em obras na minha biblioteca, não tenho os meus livros acessíveis e, portanto, não consegui trazer o seu livro. Apanhei duas revistas rapidamente ao sair. Uma é do Vítor Meireles, é um catálogo que foi publicado pela Câmara, com várias peças. Ele é um homem de gosto requintado, é poeta, é escritor, é pintor, e a sua casa está repleta de obras de arte que ele foi colecionando durante os anos e portanto, é sempre um encanto rever o património dele. A outra são entendimentos do arquiteto António Soares de Sousa, que é um homem ligado aos urbanismos, não é? É um grande pintor também, um aguarelista de renome. As suas aguarelas e as suas pinturas têm um estilo muito próprio. Aliás, algumas delas felizmente estão à venda. Eu ainda não consegui apanhar senão umas 10 que tenho espalhadas na minha casa, e realmente é um pintor de grande valimento. É um homem mais velho que eu, mas que teve um percurso no liceu, calculo, era o meu aluno de desenho, não é? E foi para Belas Artes e deu brado no país enquanto esteve. Até para a semana. Muito obrigado. Fixe este nome, Rubem Correia, perspicácia no presente, quiçá, ambição para o futuro. Para a semana voltamos.